Hoje eu estou aqui para falar mais o que é e quais são as coisas envolvidas na área que eu comecei minha carreira, que é front-end. Vou falar um pouco sobre mim antes, dar uma carteirada. Eu tenho hoje 12 anos de carreira. Comecei desenvolvendo lá atrás com PHP, etc. Então, hoje em dia eu tenho experiência com várias linguagens, eu tenho uma extensa experiência em web em si, que é o que eu amo fazer, aplicações web. Eu, há muito tempo, me apaixonei por JavaScript, mesmo quando quando JavaScript ainda era tudo mato, e ainda não era tão popular como até hoje. Sempre gostei de mobile desde muito tempo, ainda quando a gente trabalhava com aplicações Java na web, mobile, etc. Então sempre gostei de pensar em mobile first antes de ter esse catch name, né? E dentro de mobile eu sempre fui, diferente do último palestrante, eu sempre foquei em como desenvolver apps com ferramentas web para mobile, né? Eu sou formado, tenho pós-graduação em apps mobile e esse foi o meu foco até o meu projeto final. Hoje eu sou head de produto numa startup do grupo Hotel Urbano, chamada Tilt. Inclusive, quem viaja bastante, tilt.com.br, quiser dar uma olhada. A gente dá muito benefício para quem viaja. E uma notícia dessa semana que caiu no meu colo como surpresa, me colocaram como líder do time de inovação no Hotel Urbano. Então agora eu não só lidero a startup Tilt como produto, eu também estou liderando outro projeto novo no Hotel Urbano, que a gente não pode falar ainda o que é, porque ainda é segredo, mas novidades virão aí no Hotel Urbano. Falando um pouco sobre o que é ser um desenvolvedor front-end, basicamente ele cria a conexão entre o design e a tecnologia. Ele coloca uma interface entre o que é funcional e o que é usável, o que é útil pelo usuário. Ele dá vida ao design a ideia, ao conceito de um design, e torna isso convidativo e fácil e agradável de usar para o usuário final. É basicamente isso. O que ele faz efetivamente no dia a dia? Isso, eu posso citar várias tarefas durante o dia a dia, mas eu resolvi quebrar em conceitos o que basicamente a gente faz. Basicamente a gente que constrói a experiência do usuário. Ele traz o conceito, traz a ideia, traz o sonho, né, do designer à vida. Ele que pega aquela imagem, antigamente no Photoshop, hoje em dezenas de ferramentas de design para web ou mobile, com HTML, CSS e JavaScript. Ele também produz, modifica e mantém as UIs, né, de website e web app. E existe uma diferença do que é o que, né? Websites são mais focados em conteúdo, web apps são mais focados em comportamento. Então, não quero entrar muito sobre isso, mas existe sim uma diferença. E, dado que você gosta de fazer, existe sim um conjunto de skills diferentes para que você se dê melhor em um tipo de site ou outro. Você cria ferramentas para melhorar como os usuários veem e interagem com aquela UI. É muito comum hoje, não comum, quase default, obrigatório você desenhar designs responsivos, né, para implementar designs responsivos tanto para web quanto para mobile, para desktop quanto para mobile e tablet. Você hoje é muito comum também desenvolvedores front-end desenvolverem ferramentas para melhorar o workflow, como bundlers, que é basicamente ferramentas que transformam vários arquivos de comportamento e aparência de UI para um arquivo só, focando em velocidade e experiência do usuário, e também otimizar e acelerar tarefas do dia a dia com task runners. Vou
falar um pouco mais sobre isso, mas isso eu considero crucial, mas hoje vocês podem considerar como diferencial, porque no mercado de trabalho existem muito poucas pessoas que se preocupam com isso, e quem se preocupa com isso hoje tem uma vantagem no mercado de trabalho, que eu diria que é SEO e acessibilidade. Hoje em dia, o front-end que se preocupa com essas coisas tem muito mais vantagem em qualquer empresa do que um cara que simplesmente sabe HTML, CSS, JavaScript e vai e fica apertando o botão do teclado. E também, o que eu considero crucial, ele não só testa a usabilidade, discute usabilidade com o designer UX e o time de UX, ele também cria testes automatizados para manter essa UI longe de bugs e estável e para que ela mude e a estabilidade não mude. Antes de eu continuar e falar das skills e os techs envolvidas no mundo de front-end, eu queria focar mais aqui no que e não no como, porque cada um tem um perfil diferente, um caminho diferente de como ele assimila e consome conteúdo e aprende e aplica esse conteúdo lá na frente. Então, existem pessoas que não têm muita proficiência em inglês e a maioria do conteúdo hoje em dia na web é em inglês. Tem uma galera que não tem muita proficiência, ou eu, por exemplo, eu tenho TDAH, eu não consigo ler, então para mim, videoaula e podcast encaixa muito mais. Então, normalmente eu não me preocupo com como, mas o que existe, e aí, se vocês precisarem você tem um perfil mais de leitura, você tem um perfil mais de videoaula, de curso, etc., de videoaula mastigadinha, ou videoaula fazendo, ou então eu gosto de ler código, enfim, tem perfil para tudo. E tudo isso tem conteúdo na internet. Então, ao invés de eu colocar esse monte de coisa explicando como vocês seguiriam isso, eu prefiro que eu dar meu contato no final e vocês me mandam um e-mail falando o perfil de vocês, e aí eu posso bolar um scriptzinho baseado no perfil de cada um. E além disso, eu acho que a jornada, né, é a responsabilidade de cada um, né, todo mundo tem que segurar essa cruz. E se hoje em dia eu dou tanto valor para minha carreira e eu considero uma das coisas mais importantes que eu tenho, mais valiosas que eu tenho hoje, é porque todo esse caminho que eu percorri dependeu só de mim. Lógico, no caminho houve pessoas como Horácio, como N pessoas que passaram pela minha vida que eu pude assimilar e aprender e tal, mas ainda assim, se não fosse eu correr atrás desse aprendizado, desse conhecimento, eu não estava aqui. Então, eu gosto de passar para as pessoas que existe essa responsabilidade e a responsabilidade é só delas. E a terceira, só mais um ponto, um disclaimer antes de continuar. A área de web é muito criticada, que as coisas mudam muito rápido, existe muito buzzword, existe muito hype em coisas novas e isso muda o tempo todo e é difícil das pessoas acompanharem e isso desestimula muita gente. Então é por isso que hoje aqui, além de focar nas ferramentas que eu considero mais estáveis, eu também quero focar nos conceitos que essas ferramentas, nos pilares que essas ferramentas estão em cima e aí vocês podem escolher entre elas, né? Eu vou dar opções entre elas, o que mais encaixa com vocês, para vocês pesquisarem e tal. Porque os conceitos em si, os pilares em si nunca mudam. O que mudam é os milhões de ferramentas que nascem todo dia para resolver aquele mesmo problema. Mas os problemas são os mesmos. Então, o que eu considero pré-requisito hoje em dia para desenvolvimento em si, não só web, mas como mobile, back-end, front-end, etc. Eu considero que isso, apesar de algumas delas ainda serem consideradas diferencial no mercado de trabalho, eu considero imprescindível. Então, você tem que aprender gerenciamento de versão de controle. Eu recomendo Git, que é o que a gente usa no mercado. Conhecimento de terminal, estrutura e algoritmo, padrões de estrutura, né, de estruturação, então SolidKeys, Yagni,
GitHub, saber um pouco sobre licenças, porque na área de front-end, hoje em dia, é muito comum você usar ferramentas de terceiros e existem muitos problemas jurídicos com usar ferramentas que não são totalmente open source, etc. Então, você sabe conhecer sobre licenças é importante, sim. Versionamento semântico, SSH, que todo mundo tem que, né, saber o que inspecionar um banho que está rolando em produção e tem que entrar numa máquina lá em produção para fazer, entender o que está acontecendo. HTTP, HTTPS APIs, Design Patterns, esse é um cara que hoje em dia eu entrevisto muita gente, tanto para a gente tem vagas para front-end e o full stack também. E eu quero falar também um pouco sobre isso, sobre o full stack. Por incrível que pareça, Design Patterns que é uma coisa que eu considero fundamental para qualquer desenvolvedor no mercado de trabalho hoje. Ainda muito, porque muito desenvolvedor falha nesse requisito. Muito desenvolvedor. Muito porque a maioria deles são jovens, a maioria deles... Hoje em dia é muito comum um jovem entrar no mercado de trabalho sem ter nenhum conhecimento formal, né? nenhum aprendizado formal. E normalmente esse tipo de coisa você vai aprender na faculdade. Muito difícil você ver alguém que corre atrás disso por conta própria. Mas enfim, isso é imprescindível. Um cara que tem isso hoje, por incrível que pareça, é realmente diferencial. Então hoje em dia eu estou procurando um líder de time para substituir as minhas atividades quando eu era líder técnico. E até hoje eu não consigo, porque eu não consigo preencher pré-requisitos básicos para desenvolvedor. Então o cara é muito bom front-end, tem várias aplicações lá na carteira dele, só que ele não sabe o que é um singleton pattern ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? Então isso é muito comum. Ou ele não tem nenhuma proficiência em inglês, ele não consegue nomear uma variável direito. Então isso é muito comum. E encoding de caractere também, isso também que muita gente considera trivial e tal, mas existem muitos problemas ligados a esse cara, então é muito bom conhecer. Daí a gente começa a realmente partir para o caminho que é de front-end. Então eu quero ser bem rápido aqui para não tomar o tempo do próximo palestrante, mas iniciando eu aconselharia todo mundo focar em HTML e além de conhecer o básico, né, de como funciona, etc., eu focaria em 3 coisas que eu também acho que é um déficit hoje em dia no mercado, que muito dev front-end não foca e eu percebo muito isso nas entrevistas que eu tenho feito, que é semântica, né? O que cada elemento significa e onde ele deve estar no documento. SEO, que é a otimização de resultados de buscas, né? De Google, Bing, etc. Ninguém usa Bing, mas enfim. Acessibilidade também, que é uma coisa muito importante, muita gente negligencia. Inclusive, muita gente como empresa negligencia, nem só o dev, né? Tem muita empresa que não liga para acessibilidade na web e isso hoje em dia é muito importante. E são coisas que eu considero crucial e quem tiver isso tem uma vantagem no mercado. Então eu focaria nisso. Depois eu iria para CSS, então os básicos, né? Como que funciona o layout hoje em dia. CSS é muito mais avançado e muito mais agradável de trabalhar do que era quando eu comecei há 10 anos atrás. Então você tem várias ferramentas de trabalhar na web, focando mobile e vários tamanhos de tela e que tem a mesma aparência cross-browser, né? Que isso era um problema que a gente tinha antigamente, hoje em dia é bem menos frequente, que basicamente CSS3. E JavaScript, que é basicamente o que vai tomar a maior parte do seu tempo no aprendizado, porque é uma área muito extensa, que vaza até para o back-end, que é aí que entra o full stack. É muito comum você ter esse shift, né? A partir do momento que você está proficiente em front-end, e aí você conhece JavaScript, você tem experiência com JavaScript, e hoje em dia, como o JavaScript é uma linguagem também de back-end muito popular, inclusive, a maioria das empresas usam o Node para desenvolver suas APIs e tal, então eles acabam puxando esse cara para desenvolver também no back-end, e aí nasce o full stack, né? Na verdade, você não conhece várias linguagens, não entendo. Na verdade, você só conhece JavaScript. Com uma tecnologia, você consegue abranger todo o funil.
Então, básico, manipulação de DOM, requisições Ajax e Fetch. As novas versões de JavaScript, tipo, de 2015 para cá, JavaScript evoluiu bastante como linguagem. Então, mudou muita coisa da última versão de JavaScript. Então, quem pegou essa linguagem há 5 anos atrás e vai revisitar ela hoje, vai realmente perceber que não é a mesma linguagem. E mudou para melhor, eu diria, porque eu já trabalhei com JavaScript há muito tempo e hoje em dia é realmente muito mais prazeroso trabalhar. E conceitos básicos, né, de JavaScript no front-end, como bolha de eventos, escopo, protótipo, Shadow DOM, o que o Strict faz na linguagem, como os browsers funcionam, né, o que é ter uma engine de JavaScript por trás, o que é ter uma engine de renderização e uma engine de processamento, e etc. Então, DNS, HTTP, enfim, para você entender, ter o poder suficiente para trabalhar qualquer tipo de comportamento com JavaScript na web. E daí que vem a stack mais nova e mais moderna que a gente trabalha hoje em dia no front-end. Então a gente tem o que a gente chama de pré-processador de CSS, que é basicamente são ferramentas que tornam o CSS mais poderoso ou mais agradável de trabalhar, né? Então são basicamente outras linguagens mais poderosas que compilam para CSS, né? Então a gente tem várias delas. Hoje em dia a mais popular é o Sass. De novo, esse é um caminho que, embora você possa seguir ele, você possa querer seguir ele em outra ordem, eu acho que é fundamental você entender CSS até antes de chegar no Sass, porque ele constrói, né? Ele é um superset do CSS, então é fundamental que você aprenda CSS para você usufruir de todo o benefício que o Sass te traz. E aí você tem vários frameworks que ajudam na estrutura ao CSS. O CSS é uma linguagem que não tem estrutura nenhuma, é uma linguagem global, que tem vários problemas de estrutura, de arquitetura. Então, esses frameworks, ele vai te dar um pouco de estrutura, um pouco de arquitetura e um pouco de coisas prontas. Então, quem já brincou com web provavelmente deve ter ouvido falar do Bootstrap. É a maneira mais simples de você criar uma UI bem rápido, sem se preocupar com padrões e ter um designer à sua disposição, por exemplo. E a arquitetura, né? Como eu disse, o CSS é uma linguagem muito difícil de estruturar e existem padrões de projetos CSS, por aquilo que pareça, que ajudam a arquiteturar uma aplicação que ela se torne mais mantenível e evolutiva, né, ao longo do tempo. E hoje em dia é muito comum a stack do front-end ela ter uma grande bagagem de ferramentas para melhorar o workflow. Justamente porque a gente trabalha com tanta ferramenta todo dia, é muito comum você ter ferramentas que automatiza esses trabalhos, né? Então a gente tem ferramentas de build. Então eu separei ali em três categorias, três subcategorias. Existem os linters e os formatadores, que hoje é muito comum. Então os formatadores, eles é muito comum existir uma briguinha de que eu uso tab, eu uso espaço, eu uso 2 espaços, eu uso 4 espaços, eu uso vírgula, eu não uso vírgula, que JavaScript você pode omitir a vírgula e tal. Então existe uma discussão eterna do que é melhor fazer e tal, e ao invés de você deixar isso para o time ou para cada desenvolvedor individual resolver, essas ferramentas automatizam de uma maneira que o time acorda em um padrão e esse padrão é enforçado por uma ferramenta, não por um humano. Então você coloca essas regras ali e automaticamente vai formatar o seu código do jeito que o time acordou e o SLint ele vai gerar erros baseado em padrões que o time acordou que não deva fazer, né? Isso torna o código mais legível, torna o código mais mantenível, torna a entrada para novos devs muito mais convidativa, né? Então hoje é muito comum qualquer stack, tanto front-end quanto back-end, ter essas ferramentas aí, quando a gente trabalha com JavaScript, né? Aí tem os module banners, que são basicamente
Hoje em dia você trabalha com centenas de documentos, né, de arquivos JavaScript, e eles não vão essas centenas de arquivos pro browser do cara. O que acontece é que existe uma ferramenta que ele pega todos esses arquivos, colocam em um arquivo só, minificam, deixam eficiente para o usuário baixar no browser ou no celular dele, tornando ele muito mais leve, né? E o usuário tem que baixar todo aquele peso. Então, hoje eu trabalho, o Tilt, por exemplo, é uma aplicação que ela tem 3,5 megas de código, mas quando chega no browser do cara é 200k, né, de zipado e tal. Então, todas essas ferramentas normalmente automatizam isso. E scripts NPM para automatização de workflow. Então, hoje em dia, a gente precisa buildar o código, a gente precisa deployar o código, a gente precisa rodar o código em desenvolvimento com algumas coisas diferentes para a gente testar e tal. Normalmente, a gente coloca essas tarefas dentro de um manifesto, né? E roda essas tarefas no nosso dia a dia. Então, normalmente a gente usa, hoje em dia é muito comum usar o NPM Script, que é o mais comum no mercado, mas a gente tem outros vários test runners que automatizam isso. O Gulp já existiu, foi usado há pouco tempo. Também o Grunt era muito comum na época. Hoje em dia a gente está indo mais para o NPM Script. E aí que vem a parte de, né, realmente focar na UI e o que o mercado traz hoje. Então, hoje em dia, a ferramenta mais usada, mais robusta e que eu considero que vai continuar assim durante um tempo é o React, que foi falado na última palestra, que é o que eu trabalho, que eu sou especialista e tal. Eu trabalho com React faz 3 anos e ela continua ganhando popularidade e sendo evoluída e ganhando feature o tempo todo. É uma linguagem que tem o Facebook por cima e vários engenheiros muito fodas evoluindo essa ferramenta o suficiente para ela não sofrer, por exemplo, o que a versão antiga do Angular sofreu. Ainda existe o Angular, só que ele foi por um caminho que eu não curto muito, mas enfim, aconselho vocês a pesquisarem, às vezes é o perfil de cada um. E o novo bebezinho da comunidade é o Vue.js, que ele tem ganhado muita popularidade. Existem pessoas que estão dizendo que ele vai, em breve, desbancar o React.js, e ele é totalmente da comunidade, ele não tem nenhuma empresa por cima. Ele foi desenvolvido por um cara, um japonês maluco lá. E hoje em dia é muito popular em termos de números de projetos e projetos interessados em usar o Vue.js. De novo, são muitas ferramentas, são muitas coisas, muitas palavras para se pesquisar, mas vocês vão ver que todas elas vão resolver o mesmo problema, vão estar sempre dentro de uma categoria, sempre dentro de um problema específico. Então vocês não têm que aprender todas, tem que pegar o conceito em si, e você sabendo o conceito, é só pegar o que realmente tem a ver com você, o que é mais fácil, o que é mais simples, o que é mais alinhado com o perfil de vocês. Hoje é muito comum também trabalhar com CSS no JavaScript, e além disso, eu não quero entrar muito em detalhe nisso, mas a gente, como a maioria das aplicações hoje em dia são totalmente no JavaScript, é muito comum também, para não ter uma troca de contexto muito grande, o cara está no arquivo HTML, depois ele está no arquivo JS, depois ele está no arquivo CSS. Hoje é muito comum você centralizar o seu workflow em um tipo de documento só e o desenvolvedor não tem que trocar de contexto o tempo todo, então existem várias ferramentas para isso. Teste, que eu considero muito importante e não é muito comum na área de front-end, muita gente negligencia isso. Então hoje em dia, se você testa, se você é um usuário, se você gosta de teste e coloca isso no seu workflow, também é um diferencial. PWA, que acho que é o futuro da web e do mobile, né? Tem muita gente que fala que vai substituir os apps. Eu discordo, mas eu acho que é uma coisa muito grande. Então você tem todo um conjunto de padrões e ferramentas que os browsers disponibilizaram para a gente e que vale muito a pena aprender e que também é uma coisa muito nova e que vai te trazer uma vantagem se você dominar. E hoje em dia também é muito comum. O JavaScript ele não é uma linguagem tipada, mas existe muita gente que gosta, né, dessa segurança que o
os tipos te dão. Então, existem essas ferramentas que colocam tipos no JavaScript. Existe SSR, que é como renderizar um aplicativo, uma aplicação do front-end no back-end, que isso ajuda em buscas, SEO, etc. Para automatizar isso, existe tanto o server render como também geradores de sites estáticos, né? E hoje em dia você pode, tanto com essa mesma stack que eu tenho falado desde o começo da conversa até aqui, você pode desenvolver aplicativos desktop nativos e mobile nativos, né? Com React Native e no desktop Electron. Então, se você curte desenvolver aplicações nativas para desktop, Windows, Linux, Mac, você tem ferramentas que você consegue utilizar todas essas skills sem aprender Java, sem aprender C, sem aprender Objective-C ou qualquer outra linguagem. Só web você consegue fazer aplicações tanto para mobile quanto para Electron. E uma coisa muito nova que eu particularmente não entrei muito a fundo, mas também é um pouco do futuro da web, é o WebAssembly, que muito resumidamente, muito simplificadamente, é você conseguir importar qualquer tipo de linguagem, qualquer tipo de binário para a web. Então você tem, por exemplo, exemplos de que um cara fez um port do jogo Doom em C para a web e roda lá no browser dos caras e tal. Hoje em dia é muito comum. Isso está cada vez evoluindo mais, então é muito comum. O nego fala que no futuro vai ser comum na web você não precisar mais saber, por exemplo, JavaScript para programar. A galera que programa em Java vai poder programar em Java para browser. Isso muita gente está animada com isso. E uma coisa que reclamam muito, né, que tipo, como que eu vou manter atualizado com todas essas ferramentas, todas essas coisas novas? Front-end é muito maçante a quantidade de coisa nova que nasce todo dia, toda semana, todo mês. E o que eu diria, tipo assim, eu manteria o foco no que você está fazendo, né? Eu particularmente, eu coloco durante a semana, eu separo meus dias, eu coloco que pelo menos meio dia durante a semana eu separo para saber o que aconteceu, o que tem de novo. Não aprender a fundo aquilo só porque existe muito hype, uma coisa nasce e morre muito rápido que qualquer animal no planeta Terra. Então eu manteria o foco no que você gosta, no que você está fazendo, no que você está trabalhando, e só separaria realmente essa parte da semana ou parte do mês para continuar atualizado, porque realmente, então, front-end é muito mais nítido isso, mas tecnologia como um todo, as coisas movem muito rápido. E eu vou deixar meu contato aqui. Isso aqui é só para mostrar como desde o começo do ano, esse é o gráfico de tecnologias do InfoQ, e eu queria mostrar a diferença entre onde as tecnologias se situam em termos de adequação, né, de adotação, do começo do ano passado, né, do primeiro que do ano passado, e no final do ano passado, né? Em 6 meses muda toda a imagem, né, de tecnologias na web, e muita gente se sente bloqueada por isso. Mas eu particularmente, vou colocar meus contatos aqui, se vocês quiserem mandar um e-mail, e pode mandar e-mail perguntando sobre tecnologias específicas, perguntando sobre, falando do perfil de vocês e perguntando qual seria o caminho melhor para aprender certa coisa naquele perfil, que eu tenho infinidade de recursos para colocar para vocês. E uma coisa que eu dava aula para pós-graduação da Infinet FGV, e nessa turma tinha muito cara mais velho que estava fora do mercado, né? Tinha muita gente de 50, 60 anos, 40 anos que estava fora do mercado, e nessa galera assim, tinha um bloqueio muito grande, um saudosismo muito grande, o que eu fazia era programação, o que eu fazia era bom, essa galera que programa hoje em dia é tudo modinha, que não sei o quê, e cria esse bloqueio de não aprender coisas novas, né? Se eu puder dizer 4 palavras para isso, que é o que eu falo para meus alunos, para com essa porra. Porque eu vejo que esse bloqueio meio que limita vocês de realmente continuar
né, sendo competitivo no mercado de trabalho. E embora talvez uma skill que vocês tenham se torne defasada, né, vocês não se tornaram defasados em nenhum momento. A capacidade cognitiva de vocês aprenderem coisas novas estão aí 100% funcionando e os recursos estão lá esperando vocês correrem atrás deles. Então, tipo, não criem esse bloqueio para vocês, que eu acho que o mercado precisa de muita gente madura e boa, então, e eu acho que vocês encaixariam muito bem nesse perfil. Então é isso, obrigado, galera.